Querido e querida em Deus, paz e bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é um dia muito especial, domingo do Senhor. Domingo, dia em que toda a igreja nos convida a irmos à missa, a encontrarmos de modo especial com nosso Senhor e a nos alegrarmos com essa possibilidade de estarmos em comunhão perfeita com Jesus Cristo. Hoje também, como eu costumo pedir aqui, leia mesmo as leituras, em especial a segunda leitura, porque ela é um verdadeiro presente a cada um de nós, no nosso seguimento a Deus, no nosso seguimento ao nosso Senhor, porque ela vai nos convidar a viver sempre na alegria de Deus. E que a gente, desde já, que a gente possa mesmo pedir ao Senhor que preserve e que nos faça conhecer essa alegria que brota dele. Mas vamos para o Evangelho. A liturgia, ela tem colocado muito nesses dias a vida de João Batista e a missão que ele muito bem executou. Vamos refletir mais uma vez nessa perspectiva e ver o que hoje a palavra nos ensina. E um primeiro ponto é: qual é a sua missão? Então João tinha muito claro qual era a missão dele, a missão dada pelo Pai para que ele executasse. E com isso, ele vivia de uma forma plena. Ele tinha satisfação em cumprir aquilo que o Pai lhe solicitou. Perceba que mesmo quando nós temos clareza daquilo que Deus quer de cada um de nós, é sempre uma solicitação. E João tinha essa clareza e executava com alegria aquilo que o Pai lhe pediu. Mas João, ele assim o faz sem a necessidade de se alinhar aos convites e ao glamour daquilo que ele era reconhecido. Porque João tinha seguidores. As pessoas vinham até João para ouvir a palavra de João. As pessoas vinham até João
para serem batizadas e João sempre as convidava à conversão, ao seguimento a Deus e, em especial, ao seguimento do Messias que viria após ele. E João não procura crescer em cima disso. João não procura ser reconhecido. João não busca por privilégios por conta do seu trabalho, por conta da sua missão, daquilo que Deus lhe deu e confiou. Isso é o primeiro ponto para cada um de nós. João é aquele que fala: é preciso que ele cresça e eu diminua. Por que isso? Porque na caminhada, e quanto mais a gente fica próximo a Deus, é natural que Deus vá nos revelando o que Ele quer de nós, o que Ele quer de cada um de nós. E é natural que a gente vá executando isso, mas que a gente sempre perceba que essa obra não nos é de direito. Essa obra que eu digo, a obra que Deus faz na vida de cada um de nós. Ela não nos pertence. Nós, no seguimento a Cristo, quando a gente se coloca à disposição de Cristo, a gente sempre entra na perspectiva de sermos um instrumento, de sermos somente o que Deus utiliza para chegar aonde Ele quer chegar. Perceba que a gente nem mesmo se preocupa com o resultado disso. A gente só se coloca à disposição e Deus faz conosco o que Ele bem deseja. E isso, apesar de não ter lógica humana, isso nos dá grande satisfação e alegria. Porque a gente sabe que a gente está simplesmente nos deixando ser conduzidos por Deus. E que a gente, quando a gente entra nesse serviço, nesse servir, que a gente sempre aprenda com João essa perspectiva de deixar que o Senhor apareça e que nós sejamos simplesmente um pano de fundo ou que nós nem mesmo apareçamos, porque o importante é que Ele cresça, Ele fecunde o coração de cada um daqueles que Ele toca, mesmo que a pessoa seja tocada através do seu serviço. E por fim, para a gente terminar a reflexão do Evangelho de hoje, um ponto muito interessante de João e que a gente possa sempre em oração pedir a Deus que Ele tenha muita misericórdia de nós e nos revele a Ele mesmo. Porque João fala assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Olha como isso é profundo, olha como isso toca o coração. Porque Jesus, Ele falou para nós que Ele está no nosso meio, que Ele permanecerá conosco até o fim dos tempos. E quantas vezes nós duvidamos disso? Quantas vezes nós não reconhecemos aquele que já está conosco? Perceba que é a mesma coisa que João respondeu àquelas pessoas que o indagavam. Ele está no meio de nós, mas vós não o conheceis. Peçamos mesmo a Deus a graça de conhecer o nosso Senhor, a graça de enxergá-lo, de perceber que Ele realmente habita no nosso meio, que Ele está intimamente ligado a nós, dentro de nossa alma, e que através da porta que é a oração, a gente consegue encontrar com Ele em todas as perspectivas, tanto física, quanto na perspectiva da alma, quanto do espírito. Que a gente perceba isso através do que Deus nos revela. Isso não é, de forma alguma, propício, né? Isso não vem da natureza humana. Isso é revelado pelo Pai. Nós mesmos já lemos aqui recentemente, né? Eu te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequenos. Que nós peçamos a Deus a graça de que Ele se revele
a cada um de nós. De que nós possamos o reconhecer na nossa vida, na vida dos nossos, no nosso interior, e que a gente dessa forma consiga ter esse relacionamento fecundo com o nosso Senhor, que nos traz paz, que nos traz uma alegria que só vem dele e que nos faz sempre nos colocarmos a serviço. Nos colocarmos a serviço daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós tenhamos uma santa semana, uma abençoada semana, já na expectativa daquele que vem, e que a gente fique em paz. E mais uma vez peçamos, fica conosco, Senhor, permanece junto de nós, Jesus. Amém.